Prepcast, sua dose semanal de motivação e conteúdo trabalhista. E aí, minha galera abençoadíssima que nos ouve aqui no nosso Prepcast. Vamos conversar no episódio semanal de hoje sobre notícias do Ministério Público do Trabalho dos últimos 15 dias. Oportunidade para a gente dar uma tricotada aqui sobre esses temas do AMPT que vocês curtem bastante. Eu quero ouvir de vocês também um pouco de feedbacks, né, pessoal? Uma vez que eu não gostaria que isso fosse um grande monólogo, né? E aí a pergunta que fica é: estou sendo escutado? O público está gostando? Temos melhorias? Que pode ser incrementado? Grandes dúvidas, poucas respostas por enquanto. Mas fico no aguardo aí de vocês comunicarem pra gente o que vocês estão achando do nosso Prepcast, tanto do ponto de vista do Ministério Público comigo, como também da magistratura com Flávia Menezes. Mas vamos lá para o nosso cardápio jurídico do nosso Prepcast da semana. A primeira notícia é: acordo judicial entre Camargo Corrêa e MPT Goiás garante 3,7 milhões a ex-trabalhadores da empresa. Segunda notícia: o MPT vai à justiça para anular acordo do Ministério do Trabalho com empresa acusada de trabalho escravo. Olha aí o bafão, MPT versus MTE. E a última notícia: BRB se compromete a garantir vagas, a garantir contratação de mulheres como vigilantes. Então, nossas 3 notícias da semana. Vamos embora comentar a nossa primeiríssima notícia, que era Camargo Corrêa, né? Acordo judicial entre Camargo Corrêa e Ministério Público Goiás garante 3 milhões e 700 mil reais a ex-trabalhadores da empresa. Documento prevê ainda 400 mil para a compra de veículo para o MTE e reforma de escola. A notícia, então, diz que a Construções e Comércio Camargo Corrêa assinou acordo judicial com o Ministério Público do Trabalho em Goiás no valor de aproximadamente 4,2 milhões, sendo que cerca de 3,7 milhões serão pagos a ex-empregados da empresa e aproximadamente 400 mil serão destinados para melhorias em uma escola e a compra de um carro para a Superintendência Regional do Trabalho no Distrito Federal. O pacto foi fechado durante a conciliação realizada no TRT da 18ª Região. De acordo com o Procurador do Trabalho, Tiago Cabral, do Ministério Público do Goiás, bem interessante, Tiago, passou no 19º concurso, mas ele chegou na oral do 18º e acabou não passando, mas chegou novamente na oral e passou. Tiagão, maravilhoso, sensacional aí, conseguindo emplacar 2 provas orais seguidas. Sinal de que é um membro do Ministério Público do Trabalho nato, né? Segundo o Tiago, a conciliação foi realizada com o objetivo de encerrar uma ação civil pública que foi iniciada em 2012 pelo órgão em face da Camargo Corrêa, por meio da qual o MPT exigiu o pagamento de horas in itinere, bem como a incidência dela sobre 13º salário, férias, horas extras e FGTS. Na época, os trabalhadores da construtora prestavam serviços na construção de uma usina em Catalão, no sudoeste goiano. A notícia segue ainda com: pelo acordo, haverá o pagamento de R$ 2.077.817 a 58 ex-empregados apresentados por advogado em parcelas mensais e R$ 1.682.000 a outros 106 ex-trabalhadores, os quais foram substituídos pelo Ministério Público de Goiás na ação civil pública, já que ainda não foram localizados. Aí, vou fazer referência no próximo parágrafo a essa parte do Ministério Público, né? Dos 106 trabalhadores. Aí, entre aspas, né? Tiago comentou: são 106 trabalhadores que têm direito a receber e ainda não foram encontrados, já que se trata de uma ação civil pública que teve início em 2012. Por isso, no acordo há uma previsão de ampla divulgação dos nomes deles, jornais, sites do Ministério Público, do TRT 18, mídias de Catalão e Davinópolis. Eles têm um prazo de 1 ano para solicitar os valores. E aí a gente finaliza aqui. Por que ele falou 1 ano de prazo?
Porque, e isso é bem interessante, né? Porque a gente estuda sobre Fluid Recovery, que é um instituto previsto no Código de Defesa do Consumidor, mas que muitas vezes a gente não tem a ilustração com casos práticos. Eu achei que esse caso foi bem legal para a gente comentar um pouco a incidência do Fluid Recovery. O Ministério Público aqui, em relação... Existe uma parte desses trabalhadores que foram... que estão representados por advogado, e uma outra parte foi alvo da atuação pelo Ministério Público do Trabalho. E que essa atuação, então, do Ministério Público do Trabalho aconteceu sabendo da existência dos trabalhadores, mas que eles não estão cientes, possivelmente, dessa ação. E a ideia do Ministério Público, né, a partir desse acordo, era que houvesse ampla divulgação dessa decisão para que esses 106 trabalhadores que trabalhavam à época na Camargo Correio possam exercer o seu direito de receber o dinheiro. Só que isso, eventualmente, de só o futuro dirá, a gente pode ter uma reserva desse dinheiro que não vai ser executada por esses trabalhadores dentro do prazo de 1 ano. Então vamos pensar aqui que são 106 trabalhadores, mas que depois do prazo de 1 ano, somente 80, por exemplo, foram executar esses valores a que esses trabalhadores teriam direito, sobrando aí 26. Então esses valores decorrentes desse acordo judicial não executados por esses 26 trabalhadores, e aqui a gente está no universo hipotético só para a gente ilustrar o exemplo, né? Porque, na verdade, esse prazo de 1 ano só vai acabar daqui a 1 ano, já que essa notícia foi de agora. Então, vamos pensar que esses 26 trabalhadores não executam esse valor. Esse valor subsistente, né, que sobra depois desse 1 ano, ele pode ser, por previsão legal, previsto no artigo 100 do Código de Defesa do Consumidor, destinado da maneira que a gente destina, por exemplo, para danos morais coletivos ou para multas. E aí, de acordo com uma destinação mais direta ou para algum fundo específico. E aí eu achei bem interessante para trazer, de fato, esse caso para que vocês vejam na prática como seria a operacionalização de um Fluid Recovery. Um outro ponto bem bacana é que não é da atuação super priorística do Ministério Público atuar em questões que sejam relativas a direitos individuais homogêneos, especialmente quando eles têm um caráter, e a essência é um pouco disso, né, de valores mais vinculados a questões patrimoniais, como aqui horas in itinere e os seus reflexos em outras verbas. Mas que o Ministério Público do Trabalho tem legitimidade para tanto, para questões relativas a direitos individuais homogêneos, e aqui também é um bom exemplo disso. Né? Então, o Ministério Público se volta muito mais em sua atuação para questões relativas a, especialmente, direitos difusos, né? Uma atuação mais voltada para o futuro, através de tutelas inibitórias, com obrigações de fazer e não fazer, e, eventualmente, tutela ressarcitória com indenização por dano moral coletivo. Não é tão comum assim, por exemplo, a gente entrar com ações para exigir horas extras ou horas in itinere, aqui como é o caso, mas a legitimidade existe, e aqui, mais uma vez, repiso, né, é a ideia da atuação do Ministério Público do Trabalho em Goiás. Então, é isso que a gente tem para essa notícia. Vamos à próxima. A próxima notícia, a MPT vai à justiça para anular acordo do Ministério do Trabalho e Emprego com empresa acusada de trabalho escravo. TAC firmado pelo MTE contém diversas ilegalidades e fragiliza a política nacional de combate ao trabalho escravo. E aí a notícia diz: o Ministério Público do Trabalho entrou na Justiça do Trabalho para anular um termo de ajustamento de conduta celebrado entre o Ministério do Trabalho e Emprego e a agropecuária Rio Arataú, empresa responsabilizada por submeter trabalhadores a condições análogas à escravidão. O acordo firmado pela União contém pactuação sobre direitos que não são tutelados por lei pelo Poder Executivo e se sobrepõe indevidamente a um TAC anterior assinado entre a empresa e o MPT. Esse novo acordo fragiliza o combate ao trabalho escravo, além de violar o princípio da separação de poderes. Durante força-tarefa intrainstitucional realizada em novo repartimento em 2021, foram resgatados 5 trabalhadores em condições análogas à de escravidão. Eles estavam alojados em barracos de lona, sem água potável, banheiros ou equipamentos de proteção e recebendo menos que o salário mínimo. Em resposta,
o Ministério Público do Trabalho firmou um TAC com a empresa para reparação de danos individuais e coletivos, com previsão de indenização de 200 mil por dano moral coletivo, além de obrigações trabalhistas. E aí vou dar um resumo aqui dos 3 próximos parágrafos, que basicamente diz que, se sobrepondo à atuação do Ministério Público do Trabalho, o MTE firmou um TAC, previsto esse TAC, né, a possibilidade do TAC, na Portaria Interministerial 18 de 2024, prevendo algo que vem para o próximo parágrafo. O TAC, firmado, diz a notícia, né, posteriormente prevê que a Justiça Federal processará eventual execução retirando da Vara do Trabalho de Tucuruí, no Pará, local onde ocorreram os resgates, e passando ilegalmente a apreciação no Poder Judiciário em Brasília, Distrito Federal, que representa um obstáculo geográfico para os trabalhadores resgatados. O TAC ainda fixa um valor de dano moral individual sem a participação direta dos trabalhadores na negociação. E aí, na ação, né, o Ministério Público alega que isso resultou na figura que se chama, né, de foro shopping, prática em que a ré escolhe o foro mais benéfico aos seus interesses, o que enfraquece o combate ao trabalho escravo e cria insegurança jurídica na defesa dos direitos violados. É bem interessante, né? Porque aqui a gente tem um problema de sobreposição de TAC em relação ao Ministério Público por parte do Ministério do Trabalho, mas mais grave do que isso, ela faz uma transposição, né, uma transmudação competencial para execução em Brasília, um lugar completamente alheio ao interior do Pará, no Tucuruí. Gente, eu já fui lotado no interior do Pará, em Santarém. Pará é um estado gigantesco. Você imagina a situação em que a gente tem trabalhadores no interior do Pará, no estado que é gigantesco, que foram alvo, né, de resgate em trabalho escravo. Então a gente está falando de trabalhadores com altíssima vulnerabilidade, em que a execução das verbas judicialmente ela é deslocada para Brasília. Então isso é a coisa mais grave que pode existir em termos de acesso à justiça, né? Então a alegação, a gente não tem os detalhes da ação aqui, mas certamente passa por isso, né, pela imperatividade da lei trabalhista e também pela violação ao acesso à justiça, a uma entrega jurisdicional qualitativa, devido processo legal substancial, muitos valores constitucionais que estariam feridos aqui. Um outro ponto que a gente precisa considerar, né, é os limites desse TAC exercido pelo Ministério do Trabalho, que a gente tem que ter um pouco de cuidado com isso. Por quê? Porque, claro que existe a possibilidade de termo de compromisso, nessa portaria interministerial traz esse TAC com conteúdo de trabalho escravo, que a portaria é sobre isso, mas o executivo ele tem que estar muito bem focado na letra da lei. Seja porque, né, assim como o Ministério Público não pode negociar, não pode entrar em um nível de deliberação material ao ponto de flexibilizar a lei, porque cabe ao Legislativo legislar e não ao Ministério Público do Trabalho, mas o Ministério do Trabalho com muito mais proeminência, porque o Ministério do Trabalho integra o Poder Executivo. E o Poder Executivo, através do Ministério do Trabalho, com a Superintendência Regional do Trabalho aqui, por exemplo, do Pará, é uma instituição que ela está apta a uma ingerência política, diferente do Ministério Público do Trabalho, que é um órgão autônomo. Então, a gente tem que ter muita cautela ao analisar esses termos, porque sempre pode existir a possibilidade de uma ingerência que vá trazer uma flexibilização indevida e ilegal da legislação protetiva. E quando a gente fala de trabalho escravo, a gente fala da maior violação de direitos humanos, de direitos trabalhistas dentro da nossa esfera, né? Então, essa atuação do Ministério Público, por mais que a gente tenha um relacionamento muito bom com o Ministério do Trabalho, eu penso que foi uma atuação bem acertada, porque essa previsão é bastante grave, né?
Então é isso em relação à nossa segunda notícia. E a terceira notícia é: BRB se compromete a garantir contratação de mulheres como vigilantes. Banco assinou termo de ajuste de conduta com o Ministério Público do Trabalho no Distrito Federal e Tocantins. O Banco de Brasília, BRB, firmou o termo de ajuste de conduta com o Ministério Público do Trabalho no Distrito Federal, para garantir que mulheres ocupem pelo menos 20% das vagas de segurança e vigilância contratadas pela instituição. Proposto pelo Procurador do Trabalho Eduardo Trajano César dos Santos, o TAC prevê que o BRB fiscalize e cobre das empresas prestadoras de serviço de segurança o cumprimento da cota feminina, conforme estabelece a Lei Distrital 5.780 de 2016. Essa lei determina que empresas contratadas por órgãos públicos do Distrito Federal devem reservar 20% de suas vagas para mulheres nas funções de segurança e vigilância. O banco terá um prazo de até 24 meses para garantir que a regra seja cumprida em todas as contratações intermediadas por ele. Bem legal essa notícia, porque a gente visualiza, né, na figura das ações afirmativas um instrumento muito forte de inclusão em uma atividade econômica de vigilante que, historicamente, sempre foi muito mais voltada para o público masculino. E algo que me chamou a atenção positivamente é a existência dessa lei distrital, né? Uma lei que ela não é de âmbito nacional, ela é restrita ao Distrito Federal, mas que impõe essa contratação, uma grande conquista para as mulheres do Distrito Federal, que podem ter acesso aí garantido a pelo menos 20% dos cargos existentes como vigilantes, cumprindo extremamente bem a finalidade de uma cota, né, de uma ação afirmativa, que é a correção de desigualdades históricas, quando a gente pensa justamente nessa atividade econômica que historicamente tem excluído mulheres do acesso a esses cargos, e uma lei distrital cumprindo esse papel. As ações afirmativas, quando a gente vai para a conceituação, ela não só diz respeito ao legislativo, e aí nacional através do Congresso Nacional, mas também legislativos locais e executivo na formulação de políticas públicas, o próprio Poder Judiciário também, e a possibilidade disso ser implementado através de empresas privadas também. É algo que cada vez tem sido mais destacado. E aí a profusão do conhecimento, né, dos dados, da necessidade de mudança é muito importante para que esses instrumentos sejam implementados em todas essas esferas. Então, bem legal. Um outro ponto que me chamou a atenção foi esse prazo de 24 meses que foi colocado no termo de ajuste de conduta, né? Uma transação que ela é formal no sentido de que ela versa sobre tempo, modo ou lugar, que no nosso caso é tempo, né? Quando o Ministério Público está negociando cláusulas de um TAC, ele não pode fazer transações materiais, ou seja, não pode flexibilizar a lei. O que aqui pode acontecer é flexibilização para o tempo de cumprimento. É algo que, inclusive, eu, enquanto procurador, me utilizo bastante dessa possibilidade, porque é uma forma de conseguir convencer também a empresa, o escalonamento dessa implementação no tempo, versus a possibilidade, né, no cotejo aí, com a possibilidade de um ajuizamento de ação civil pública, que tem vários aspectos negativos para a empresa. Então esse escalonamento no tempo aparece como um fator positivo para fins de TAC, que é marcado pela consensualidade. Eu sou um eterno entusiasta do TAC, então eu tenho paciência bastante para conversar com minhas empresas, para a gente conseguir firmar o TAC. Inclusive faço isso em cota de aprendizagem, em cota de pessoa com deficiência, escalonando no tempo. Então, por exemplo, quando eu faço esse tempo, né? Então, normalmente eu coloco 6 meses para cada % de implementação, ou de 2 em 2% a cada 6 meses, porque aí a gente vai fazendo esse acompanhamento do cumprimento do termo de ajuste de conduta, até que ao final a gente tem um cumprimento da legislação. Então, achei bem bacana também destacar esse ponto relativo à nossa notícia. Acho que é isso para hoje, chegando aí nos nossos 20 minutos do Prepcast. Espero que vocês tenham gostado das notícias de hoje, do conhecimento que
eu trouxe para vocês e que eu acabo também revisitando muitas coisas legais do Ministério Público do Trabalho, reativar aí conhecimentos meus e ativar ou reativar conhecimentos de vossas senhorias, tá bom? Então é isso, um grande beijo a todos e a todas, espero que tenham amado e até daqui a 15 dias, um beijo! Mua! Prepcast, sua dose semanal de motivação e conteúdo trabalhista.